fibromialgia. Por isso, hoje, na nossa coluna de saúde, a gente vai falar sobre essa doença que ainda não tem prevenção, mas atinge cerca de 6 milhões de pessoas no mundo. A fibromialgia é uma síndrome que gera sensibilidade nas articulações, nos músculos e em outros tecidos do corpo. A doença só passou a ser descrita na década de 90 e, de acordo com a Sociedade Brasileira de Fibromialgia, de 2 a 3% da população do país sofrem com a doença. As mulheres entre 35 e 50 anos representam 90% dos casos. Vamos dar uma olhadinha aqui no telão para a gente ver mais alguns detalhes sobre isso? Olha, a ciência aponta a genética, as infecções por vírus e as doenças autoimunes como possíveis causadoras da doença, mas eles não são as únicas causas. Especialistas afirmam que a fibromialgia é uma doença neurológica. Além de causar dor, ela também afeta o sono e a memória. E os primeiros sintomas dessa doença são as dores espalhadas por todo o corpo. Mas também é bom ficar atento a outros aspectos, como fadiga, dificuldades cognitivas, formigamento nas mãos e nos pés, palpitações e redução na capacidade de se exercitar. E tem tratamento? Atualmente, os tratamentos disponíveis não eliminam a doença, mas buscam o alívio da dor do paciente. Alguns hábitos de vida também ajudam muito nesse processo, como fazer atividades físicas, fisioterapia e terapias relaxantes. E para falar mais sobre essa doença, eu recebo aqui o diretor científico da Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor, o Paulo Renato Fonseca. Muito obrigada, doutor, pela participação aqui com a gente. A sua participação também é fundamental. Manda suas dúvidas para o nosso site, g1.com.br/globonews, ou, se preferir, liga para a nossa central de atendimento pelo telefone 4002-2884 e faz a sua pergunta. Doutor, já tem um monte de pergunta. Olha, não sei se é 2 ou 3% da população mesmo, parece que é mais, porque tem um monte de gente já tirando dúvida aqui. Vamos ver aqui no telão algumas perguntas? A Rosemary Duca, de Taieiras, em São Paulo. Fiz o exame de termografia por infravermelho que detectou 72% do meu corpo afetado pela fibromialgia crônica. Isso é suficiente para requerer aposentadoria? Qual é a origem da doença? Qual o medicamento mais indicado? A termografia é um exame útil, né? Ele não é um exame que define com certeza o diagnóstico, mas pode ajudar. E, inclusive, pode mostrar outras situações que também são dolorosas das articulações, dos músculos, que não são necessariamente a fibromialgia. Em relação à aposentadoria, isso é uma questão técnica que é avaliada pelo perito, né, no INSS, na prefeitura, no estado, e que a termografia pode ser usada como um instrumento para aferir uma doença que, em tese, os exames são normais. Essa é a grande dificuldade. O diagnóstico da fibromialgia é um diagnóstico clínico, feito pelo médico, através de indicadores clássicos de exame físico, de anamnese, em relação a sintomas cognitivos, problemas de insônia, fadiga, etc. Então não existe um exame único que possa detectar e possa servir como uma coisa, um argumento inquestionável pelo perito. A origem, como a gente viu, tem várias, né? E medicamento? Então, o que a gente acredita, como Sociedade Brasileira para Estudo da Dor, é que o tratamento deve ser multimodal, multidisciplinar, né? Não só medicamento. Quando a base do tratamento é só o remédio, a gente acredita que o resultado não é tão bom. O que nós sabemos é que a terapia física funciona muito bem, a atividade física, o tratamento da ansiedade, da depressão, que acompanham a doença. Então o medicamento entra como uma boia de salvação, né, uma bengala, um corrimão, que a pessoa se ajuda, melhora o sintoma, tem uma melhoria temporária. Não pode ser um remédio que você vai durar muitos anos tomando, existem efeitos colaterais. Nós estamos falando de uma população predominantemente feminina, né? São 7 mulheres para cada homem, e em fase reprodutiva, mulheres com 25 anos. Nós vamos medicar uma paciente durante 20 ou 30 anos, então a base do tratamento deve ser um tratamento feito por uma equipe multiprofissional, em que a atividade física, a fisioterapia, deve ser o principal caminho, e o remédio deve ser um segundo momento para ajudar. Olha, pergunta da Maria Trezaniuk, de Almirante Tamandaré, no Paraná. É mais ou menos o que a gente já falou, né? Queria saber se a fibromialgia dá direito à aposentadoria no INSS e se há algum exame que comprove a doença. Não, de fato não. Não há um exame que comprove a doença de forma inquestionável. Existem exames que não estão disponíveis na prática diária, como a ressonância magnética funcional, mas ela pode ser utilizada também, se for o caso, se ela tiver como fazer esse tipo de exame.
O José Campos, de Sorocaba, em São Paulo, ele perguntou qual é o medicamento mais indicado, a gente já conversou sobre isso. Então vamos para a próxima pergunta do Sérgio Vicente Isidoro, de São Paulo. Tem uma dor constante na perna, isso tem algo a ver com a fibromialgia? Fibromialgia é uma doença que deve doer acima e abaixo da cintura, do lado direito ou do lado esquerdo do corpo. Então uma dor constante numa perna não configura um diagnóstico de fibromialgia, não é suspeita de. Vamos lá, pergunta da Graciete Bentes, do Rio de Janeiro. Minha irmã sofre de fibromialgia. Ela já foi em 2 médicos que constataram a doença, mas dizem que é uma doença psicológica e que ela precisa se tratar com terapia. Gostaria de saber se isso é verídico. Também afeta Falando sobre dor crônica, não só sobre fibromialgia, é impossível um paciente que sofre com uma dor de longo prazo, uma coisa incapacitante, não ter o seu estado emocional afetado. Mas eu digo que, em relação especificamente à fibromialgia, apenas 50% dos pacientes têm depressão associada. Então, existe uma prevalência muito alta de fibromialgia em depressão em fibromialgicos, sim, mas também existe nos lombálgicos, nos pacientes que têm dor de cabeça crônica, nos pacientes oncológicos que têm dor intensa. Qualquer dor contínua, né? Essa que impossibilita a pessoa de fazer qualquer coisa, né? Até extrapolar o sintoma dor. Vamos falar em sofrimento. Né? Então, a fibromialgia ela não causa só dor, ela causa sofrimento, porque ela diminui a qualidade de vida de um modo geral. Olha, um relato pessoal aqui, a minha avó tinha fibromialgia, ela só conseguia ficar uma posição o dia inteiro. Que é a única que não doía o corpo. Quanto mais parado ficar, pior vai ser. Então, um grande dilema que nós temos quando nós indicamos atividade física é a paciente dizer, mas eu não consigo fazer nada, tudo me dói, se ficar parado vai doer mais. Então, é importante que o paciente entenda que ele não pode ser um objeto passivo no tratamento. O paciente tem que ser ativo, ele tem que ter atitudes por si só, quebrar esses paradigmas de ficar parado, não fazer nada, não consigo fazer as coisas. Faz um pouquinho e vai aumentando, entende? Se 5 minutos é suficiente para não ter dor, são 5 minutos. E não vamos partir para 6, para 7, para 10 e assim por diante. Evoluindo minutinho por minutinho. Exato. Vamos para mais uma pergunta. Nelza Ferreira de Suzano, São Paulo. Como é que é o diagnóstico da fibromialgia? Qual é o tratamento mais adequado? Essa doença causa manchas roxas na pele? Não, vou responder a última. Não causa manchas roxas na pele, mas o diagnóstico é um diagnóstico clínico. Existem pontos específicos que os médicos pesquisam em relação à dor. Existem outros indicadores que não são só no exame físico, né, em relação à qualidade do sono, a dificuldade com memória, etc. O tratamento mais adequado, na nossa visão, ele é multiprofissional. É claro que o medicamento que tem mais evidência de sucesso são alguma família dos antidepressivos, não são todos, né? Os relaxantes musculares e principalmente os medicamentos que são anticonvulsivantes. Então, o FDA, por exemplo, ele autoriza 3 medicamentos que têm evidência que funcionam para a fibromialgia, melhora a qualidade de vida. 2 deles nós temos no Brasil. E o terceiro não faz falta, porque é muito semelhante a um dos outros. Então, existe o medicamento no Brasil adequado, a formulação adequada, o médico generalista é capacitado para atender esse paciente, não só nós, especialistas em dor, os reumatologistas, mas é uma doença que tem que ser falada. Em relação à doença psicológica, sabe que isso é uma coisa que vem da cabeça das pessoas? Não é fato, é doença comprovada, nós temos exames que mostram que existe um problema disfuncional. Ou seja, não é um problema no hardware do computador, entende? É no software. Então, a maneira com que é processada a dor, a maneira como você lida com a dor. A psicologia vem como um esteio aí, sempre. Né? Para quem tem dor crônica, a psicologia é fundamental, porque as pessoas são muito afetadas nas suas qualidades de vida e precisam se fortalecer emocionalmente para poder ter aquela estratégia que eu falei, ser ativo, ter uma estratégia de enfrentamento, enfrentar a doença e não se tornar passivo. Doutor Paulo Renato, o senhor ainda continua aqui com a gente, volta no próximo bloco ainda para falar mais, responder a mais perguntas sobre essa doença. Eu já agradeço desde já a sua participação. Você continue participando, envie sua pergunta para a gente que o doutor Paulo Renato vai responder. E no próximo bloco você vai ver que o prefeito de São Paulo assina o decreto que libera o Uber na cidade. E a polícia da Itália prende 3 pessoas suspeitas de planejar ataques terroristas em Roma e Londres. Eu volto daqui a pouquinho com os detalhes. Hoje à noite, Fernando Gabeira acompanha a Operação Mar de Lama, um esquema de fraude em Minas.
No Entre Aspas, com Mônica Waldvogel, um debate sobre a comissão de